Então, pessoal, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre como fazer o dimensionamento de pontes de papel treliçadas, que é o modelo das pontes que a gente vai fazer durante o concurso de pontes, promovido pelo PET Civil da UFJF. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é relativa aos conceitos básicos mesmos dos esforços. As treliças, elas sofrem apenas esforço normal, então é dele que a gente vai falar um pouquinho, que é uma força que ela age sempre paralelamente ao eixo longitudinal da barra, ou seja, ela é paralela, né, ela segue o eixo do maior lado da sua barra, que seria o que define a barra, né, que é um lado maior do que os demais. Então, ele é sempre perpendicular à seção transversal. No caso das nossas barras, elas vão ser retangulares, né, vazadas ou não. E a barra pode ser comprimida ou tracionada. A gente diz que ela está sendo tracionada quando o esforço é para fora, igual está sendo indicado nessa imagem aqui. E que ela está sendo comprimida quando o esforço é entrando mesmo para a seção que a gente está analisando, que é no caso dessa figura aqui. Já a tensão é parecido com o conceito de pressão que a gente conhece, só que a gente chama de tensão quando é um sólido, né? Ela é uma força que está agindo em uma área. No caso, né, na seção que está dividida e a gente está analisando, que é a seção transversal. Ela pode também ser de compressão ou de tração, e esse sinal, né, de positivo ou negativo, compressão ou tração, ele é definido pelo esforço que a gente está usando para calcular essa tensão. Usualmente, a gente vai expressar essas tensões em megapascal. E aí, 1 megapascal, para facilitar ele sempre como 1 newton milímetros quadrados. Por quê? O newton é uma unidade fácil para a gente trabalhar da força e o milímetro quadrado também. A gente vai pegar e trabalhar sempre nas seções em milímetros para facilitar esses cálculos. Já a resistência, que também é um outro conceito importante da gente estar sabendo, é uma tensão de ruptura. Então, toda vez que a gente fala a resistência do material tal é tanto, e a gente está querendo dizer que aquele material vai resistir até aquela tensão antes de romper. Se a tensão que atua na barra exceder o valor da máxima, que é a máxima que a gente definiu, a barra vai romper. E nesse caso, ela vai perder a função estrutural. Então, a gente tem que sempre trabalhar abaixo da tensão máxima, que a gente não quer que nosso material rompa, né? Ele entra em colapso. Já a treliça é uma estrutura composta por barras, então todos os elementos da treliça é barra, ela não apresenta estruturas planas como lajes e tudo, é só barra, e elas são ligadas entre si em suas extremidades, formando sempre triângulos. Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado, ele pode ser formado por barras, mas ele não é uma estrutura treliçada, porque ele não tem a estabilidade que a treliça te fornece. As treliças, elas só recebem cargas nos nós. Então, se eu coloco uma carga, por exemplo, aqui, eu tenho essa barra aqui. Se eu coloco uma carga no meio do vão, ela vai gerar um momento, que essa barra aqui ela vai tender a fletir. Nesse caso, a gente vai ter que trabalhar só com esforços dentro de aplicados em cada nó. No caso da ponte de papel do nosso concurso, a gente sempre vai aplicar a carga no nó central, que é esse aqui da ponte, e ela vai estar sujeita só a cargas nesse nó. Aí, a partir do momento que ela recebe essa carga no nó, ela só vai poder sofrer esforço normal, sendo ele ou de tração ou de compressão. Então, todas as barras da nossa estrutura, ela só vai estar sujeita a tração ou compressão. Ela não vai apresentar nem esforço cortante, nem momento torsor ou fletor. Uma treliça ela é dita isostática quando ela satisfaz a relação, né, do número de barras mais as reações de apoio. Aqui no caso, o número de barras mais as reações de apoio, ela tem que ser igual a 2 vezes o número de nós. Ou seja, o nosso equilíbrio externo ele tem que ser compatível ao equilíbrio interno da estrutura. Para uma treliça isostática, a distribuição dos esforços internos não depende do material ou da geometria da barra. Não só em treliça, uma estrutura isostática, quando ela sendo isostática, a gente tem esse equilíbrio de esforço interno e externo, então, independente do material que a gente está aplicando, aqueles esforços vão se redistribuir da mesma forma. Já no caso da hiperestática, ela é aquela que quando você soma o número de barras mais as reações de apoio, esse número é superior a 2 vezes o número de nós. Ou seja, você está tendo que ela é mais estática, né? O hiper é que ela é mais estática do que ela deveria ser. Você tem mais segurança nesse caso. Mas aí a questão que a gente tem de dificuldade é que a distribuição dos esforços internos ela vai depender do material e da geometria da barra. Então, assim, se eu tenho uma barra que é mais rígida que a outra, ela vai ser diferente de uma estrutura que todas as barras têm a mesma rigidez.
Então, os esforços vão se distribuir na estrutura relativo ao material que você está usando, à rigidez do seu material e ao formato do material também. Aí aqui tem dois exemplos, uma treliça hiperestática e uma isostática. Nesse caso, essa de cima aqui, apesar de vocês olharem que ela é formada de triângulos, basicamente, ela é considerada hiperestática porque tem essas duas barras, por exemplo, elas estão se interceptando nesse ponto, formando esse X, que a gente costuma chamar isso de contraventamento. Nesse caso, ela está mais estática do que ela deveria estar. Só uma dessas barras aqui, uma e essa aqui, por exemplo, elas permitiriam que essa estrutura fosse estática por si só. Então, ela tem uma barra a mais, né, em cada quadrado desse retângulo, que está fazendo com que ela seja mais estática do que ela deveria ser. Nesse caso aqui, por mais complexa que seja, a gente vê que todas as partes dessa estrutura são triângulos e não tem nenhuma barra se interceptando. Elas se unem nos nós. Então, essa estrutura de baixo ela é isostática. Aí, outro conceito básico muito importante é o momento de inércia. Ele é uma propriedade geométrica da área da seção transversal e ele sempre é calculado em relação a um eixo. Então, eu não posso simplesmente falar, o momento de inércia da minha peça é tanto. Não, você tem que analisar em relação a um eixo específico. No caso de uma área retangular, e se a gente considerar que os eixos passam pelo centro da nossa figura, do retângulo no caso, ela vai ser sempre dada por o lado menor, que a gente chama de base, que é esse B aqui, vezes a altura elevada ao cubo, dividido por 12. Então, a gente sempre vai definir o momento de inércia dessa forma, relativo a eixos paralelos, paralelos às arestas do retângulo, e também centrados. Então, o seu 0, 0 vai ser no centro da sua figura, que é o retângulo. Aí, outro momento de inércia que vai ser importante nesse caso nosso, vai ser para uma seção retangular vazada. Por quê? Porque quando a gente for fazer as barras de compressão, a gente vai fazer ela com dobradura. Então, ela vai ficar com realmente o centro da sua peça vai ser vazado. Então, nesse caso, tem uma fórmula para facilitar do momento de inércia, que a gente vai pegar o lado de baixo, que a gente está chamando de base, vezes a altura ao cubo, menos a mesma inércia, só que do centro, e dividido pelo mesmo 12, né? Seria como se tivesse uma parcela e outra dividido por 12. Então, nesse caso, a gente tem que pegar a inércia externa menos a inércia interna. Para dimensionamento das barras, a gente vai também falar um pouquinho de como dimensionar. No nosso caso, o que a gente precisa dimensionar é o quê? Determinar a área da seção transversal de cada barra, de modo que a gente sempre atenda a relação de tensão atuante ser menor do que a máxima, porque a gente não quer que menor ou igual, porque a gente quer que o nosso material trabalhe dentro das características dele para depois romper em um certo ponto. No nosso caso, como o critério de avaliação do concurso é sempre a precisão, então, a gente vai ter que dimensionar de modo que a atuante seja a máxima. Então, por exemplo, ele tem que resistir, a atuante tem que ser sempre menor do que a máxima, até chegar no ponto em que ela vai ser igual que é onde você quer que a ponte rompa. Então, a gente vai dimensionar sempre colocando a atuante no momento da ruptura sendo igual à máxima, que é a que a gente está querendo obter. Então, a gente tem as barras de tração, que a gente chama de tirante, no caso das pontes, e vão ser feitos de tiras de papel realmente. E a área da seção vai ser um retângulo, né, conforme está mostrado abaixo. Então, vai ser como se fosse uma fitinha. Então, o que a gente precisa é fazer o dimensionamento das barras. Então, a gente tem as de tração e as de compressão. Aí, aqui falando um pouquinho da questão da de tração, elas são barras em formatos de tira de papel, no caso do nosso concurso, e em pontos a gente chama de tirantes, e elas têm uma área da seção transversal mostrada conforme na figura abaixo, vai ser um retângulo. A gente vai ter a espessura do papel, que vai ser dada para vocês, que é o que foi medido em cada folha do papel cartão que vocês vão usar, e o que a gente tem que calcular é essa largura da tira. Então, a gente vai obter a área e depois a gente vai precisar, a nossa incógnita final vai ser a largura da tira em cada trecho da nossa ponte, né, dos nossos tirantes. Então, supondo que a barra está sujeita a um esforço normal N, a gente tem o quê? Que a gente vai ter a tensão atuante, ela vai ser igual ao esforço normal N, dividido pela área. Então, o N a gente vai ter que vai ser o que vai sair do F2, que é o que vocês vão dimensionar no software e ele vai fornecer para você. A espessura a gente tem que é do papel, então o que fica de incógnita para a gente é realmente a largura de cada tira do papel.
Então, como a gente quer a tensão atuante, sendo a máxima que o papel resiste, que é o que a gente tem, isso é fixo, e a espessura do papel é fixa, o que vai fazer com que a nossa largura da tira varie é realmente a intensidade da força que a gente está sofrendo. Então, o que a gente vai ter sempre vai ser a forma da largura vai ser igual ao esforço normal naquele tirante, no caso das de tração, dividido pela tensão máxima que o papel resiste à tração. Isso é muito importante, que a gente tem que usar a tensão que resiste à tração, vezes a espessura do papel cartão que a gente está usando. Já as barras de compressão, elas vão dar um pouco mais de trabalho. Por quê? Porque a gente tem que levar em conta a possibilidade da flambagem da barra. Para isso, a gente tem que calcular o coeficiente de esbeltez, que a gente chama desse lambda aí. O coeficiente de esbeltez, ele é o comprimento da barra, então a gente vai pegar esse comprimento também lá do modelo que a gente criou no F2. Então a primeira coisa a gente tem que soltar a criatividade, fazer o modelo, ver os comprimentos, calcular os esforços. Aí tá, aí a gente vai ver lá no F2 o que é positivo e o que é negativo, o que for positivo é tração, o que for negativo é compressão. Então beleza, agora eu vou calcular minhas barras de compressão. Então, eu vou pegar o comprimento da barra de compressão e eu vou ter que dividir pela raiz do momento de inércia mínimo dividido pela área daquela seção. Para as barras curtas, a tensão admissível é constante e igual à tensão máxima. Para as barras esbeltas, ela vai variar de acordo com a lei de Euler, conforme a fórmula que a gente tem aqui. Então, a gente vai ter a tensão máxima. Aí a gente vai ter o π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade do material dividido pelo lambda, que é o coeficiente de esbeltez, ao quadrado. Então, esse caso vai ser para as barras esbeltas. Então, qual é os passos que a gente tem que fazer? Pegar a barra, ver se ela é de compressão, analisar a seção, depois a gente tem que ver o quê? Se ela é esbelta ou não. Aí a gente pega o coeficiente de esbeltez. Se ela for esbelta, para calcular a tensão máxima, a gente tem que usar essa fórmula desse slide. Então, o que a gente tem do comportamento do material? O comportamento do material, ele tem a resistência à compressão. Então, assim, os materiais que têm o coeficiente de esbeltez abaixo de 40, vamos trabalhar aqui com 40 para trabalhar com essa margem aqui de segurança. Os que estão abaixo de 40, ele tem resistência à compressão normal, eles trabalham como o material deveria trabalhar. Só que a partir desse ponto, o material começa a ter uma perda de resistência muito grande. Por quê? Porque ele está tendendo a flambar. Então, a gente vai analisar essa questão da esbeltez exatamente por isso, porque chega um certo ponto que a resistência à compressão do material cai. Então, o material sujeito à compressão, para as barras comprimidas, não é possível calcular a dimensão ideal de cara, igual a gente viu para as tracionadas, simplesmente igualando, né, a tensão atuante à tensão máxima. Pois a máxima vai depender da dimensão, então vai ser tipo um processo bem iterativo mesmo para encontrar a melhor solução. Então, a gente vai passar um passo a passo para vocês para facilitar realmente esse cálculo. Então, quais os passos que a gente deve seguir? Primeiro, arbitrar a seção transversal. Depois, arbitrando, né, os lados dela. Depois, a gente tem que calcular o lambda da seção para saber se a barra é esbelta ou não. Depois, a gente tem que calcular a tensão máxima baseado, né, nos parâmetros que a gente tem. Calcular a atuante, nesse caso, fazendo a força dividido pela área da seção e verificar se a atuante é menor que a máxima. E a gente tem que repetir isso, né, iterativamente até chegar na solução ideal. Qual seria a solução ideal? Que a nossa tensão atuante fosse igual à máxima, ou mais próximo possível, para a gente trabalhar com a questão da exatidão do projeto. Então, compressão, em geral, as barras de seções vazadas com paredes finas, elas vão colapsar por flambagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai adotar a seguinte convenção, igual eu tinha mostrado naquele gráfico para vocês, que é constante e depois decair. A gente vai considerar que a barra é curta se o coeficiente de esbeltez for menor que 40 e que ela é esbelta se ele for superior a 40, que aí vai facilitar os nossos cálculos. Os elementos de ponte de papel sujeitos à compressão, em geral, são retangulares, né, vazados, com parede muito fina, que vai ser a espessura do próprio papel. Então, essas paredes são finas e o papel ele resiste muito melhor à tração do que à compressão. Então, esse tipo de elemento, ele tem uma grande tendência de flambar localmente. Isso a gente chama essa flambagem, né, para exemplificar, seria como se ele amassasse em uma determinada região da barra só, e não ela amassasse por inteiro. Aí aqui, basicamente, existem dois padrões de amassamento que estão ilustrados nas figuras abaixo. Primeiro, a gente nota que a seção, quando a sua seção é mais próxima de um quadrado,
ela tende a flambar, como uma sanfona mesmo. Igual nessa imagem aqui, essa aqui, por exemplo, flambou inteira, ela está toda amassada como se fosse um efeito sanfona mesmo. As seções que são mais retangulares, com um lado relativamente maior do que o outro, ela tende a flambar localmente, com um único amassado. Aqui nessa imagem ela flambou aqui, por exemplo. Aqui, essa só flambou aqui e essa só aqui. Então a gente fala que esse efeito é só local. Ela não amassou inteira, ela só deu aquele amassado em um único ponto, que por um acaso foi o ponto frágil dessa barra. Aí a gente também sabe que existe algumas soluções para evitar esse tipo de colapso, né? Por flambagem local em elementos de seção fechada com paredes muito finas, que é o caso das nossas barras. Os diafragmas de um bambu, por exemplo, né? A natureza está trabalhando para evitar esse tipo de flambagem local, que são aqueles nós que tem dentro do bambu. Eles fornecem um enrijecimento que reduz o efeito de flambagem local. Então, o bambu ele tem aqueles nós para evitar que o caule do bambu fique amassado ou quebradiço. Então, quanto mais espesso e quanto maior a quantidade desses diafragmas, ou seja, quanto menor o espaço entre eles, o maior número deles, distribuídos ao longo do comprimento, maior vai ser a rigidez do material. E aí, como uma alternativa, a gente poderia, por exemplo, duplicar a parede da barra, que é uma maneira de aumentar a rigidez da flambagem. A gente poderia também fazer uma integração de duas barras em paralelo, colando ou não, mas especialmente se coladas, elas vão aumentar consideravelmente a rigidez da flambagem, porque elas vão estar realmente ligadas e seria como se tivesse uma parede central dupla ainda, que vai melhorar essa rigidez da flambagem das barras. Uma sugestão para alcançar a capacidade de suporte e também eficiência consiste em estudar quais barras e quais trechos são mais propensos a sofrer essa flambagem e enrijecê-los. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar meu modelo lá do F2 e vou olhar quais são os trechos que estão mais solicitados. Quais são os trechos que eu estou trabalhando igualando a tensão máxima admissível? Quais os trechos que quando eu fui dimensionar, quando eu fui arredondar a área, eu arredondei ela assim muito pouco, ela estava muito próxima ao valor redondo. Então a gente vai olhar quais são os pontos em que ela está mais frágil, né? Que ela está mais propensa a sofrer essa flambagem para poder enrijecer esses pontos. Aí aqui a gente vai mostrar para vocês um exemplo de dimensionamento, que acho que vai ajudar um pouquinho. A gente está considerando essa treliça embaixo, isostática, e ela é sujeita a um carregamento no nó central, né, igual no nosso concurso, de 50 newtons. E os esforços normais indicados na figura são dados. Então, a gente tem o esforço máximo admissível à tração de 28,17 MPa, o de compressão de 5,72 MPa. Conforme eu comentei, vocês podem ver, a resistência à tração do papel é muito maior do que a compressão. Uma espessura que foi dada de 0,28 milímetros e um modo de elasticidade de 600 MPa. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar no F2 e vão fazer exatamente um modelinho assim. Então vocês têm que olhar o comprimento das barras, que é o que vocês vão usar, e quais estão sujeitas à tração e quais estão sujeitas à compressão. Aqui nesse caso, todas com um sinal negativo, que são as que estão formando a estrutura de arco, estão sofrendo compressão, e os tirantes sofrendo a tração. E inclusive esse aqui de baixo está sofrendo tração. Então, a gente vai pegar uma barra sujeita a 20,89 newtons, uma barra de tração essa. Então, as distrações são bem tranquilas, a gente vai aplicar diretamente a expressão e utilizar a unidade de newton e de milímetro para as espessuras e para os comprimentos, para sair em MPa, para facilitar nossos cálculos. Então, a gente vai pegar 20,89 newtons, a espessura de 0,28 milímetros, tratar a tensão máxima como a de tração que ele deu no enunciado e fazer os cálculos. Então, a gente vai ter o quê? Que a largura do nosso tirante vai ser o esforço normal que ele está sofrendo, dividido pela tensão vezes a espessura. Então, aí a gente vai chegar nesse valor aqui, por exemplo, de 6,65 milímetros. Só que como a gente está trabalhando com régua, já é um instrumento que nem tem tanta precisão assim, e a precisão da régua é em milímetros, a gente sempre vai arredondar para um número inteiro de milímetro. Nesse caso, a gente vai arredondar para cima, para garantir a segurança. Então, nesse caso, se era 2,65, a gente vai arredondar para 3. Aí agora a gente vai dimensionar de compressão, que é que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. E geralmente as pontes costumam romper nas de compressão mesmo.
Então, a gente vai ter que dimensionar a barra sujeita a 49,86 newtons a compressão. Então, esforço negativo, né, conforme está lá no gráfico. Seguiremos um passo a passo que a gente já mostrou nos slides anteriores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui é aquele método iterativo que a gente explicou. A gente vai ter que arbitrar uma seção quadrada S qualquer. Nesse caso, a gente começou adotando 7 milímetros, a largura. Então, a gente vai pegar, é uma seção quadrada, então é 7 por 7. Então, a gente vai pegar e aplicar essa fórmula aqui que simplifica. Que é simplesmente pegar a área externa e subtrair a área interna essa aqui seria a área vazada, né? Então, aplicou o 7 aqui e a gente chegou numa área de 7,5264 milímetros quadrados. Beleza. Aí, agora a gente tem que calcular o momento de inércia mínimo. Aí, o momento de inércia mínimo vai ser dado pela fórmula também, né, do comprimento à quarta, menos o comprimento menos 2 vezes a espessura à quarta também, dividido por 12. Nesse caso, a gente chegou nesse valor de 56,745 milímetros à quarta. Então, agora a gente vai calcular o lambda, que é o nosso, para saber se ela é esbelta ou não. Então, a gente vai pegar também o comprimento, esse comprimento vai sair lá do desenho do F2, dividido pelo momento de inércia mínimo que a gente calculou e a área da seção que a gente calculou também. Então, a gente chegou no valor 52,144, que é superior a 40. Como a gente tinha combinado, se for superior a 40, a gente vai considerar que a barra é esbelta. Então, a gente vai ter que usar a tensão admissível dada pela equação de Euler, e não simplesmente igualar a admissível à solicitante. Então, a gente vai calcular a tensão na barra, usando a fórmula, e aqui nesse caso a gente chegou no valor de 2,18 MPa. Então, o cálculo da tensão atuante vai ser o esforço normal na barra dividido pela área da seção que a gente achou, e a gente achou um valor de 6,62 MPa. Então, como a gente pode ver, esse valor é muito superior a 2,18 MPa. Então, ela está sujeita a uma tensão muito maior do que admissível. Logo, ela vai romper muito antes disso, porque como o nosso carregamento a gente vai pôr nele aos poucos, seria como se a gente chegasse num valor bem baixo de carga, então a nossa ponte já vai estar rompendo porque a gente está trabalhando uma tensão muito acima. Então, o L arbitrado não pode ser utilizado. A gente vai ter que achar um novo L e repetir todo esse processo. Aí aqui agora, como lá deu baixo, a gente precisa o quê? Aumentar o tamanho da barra, porque aquela não está boa, ela não está resistindo muito. Então, a gente vai arbitrar um valor assim. Nesse caso, a gente arbitrou 10 milímetros. Fazendo as contas, a gente acha a área da seção usando a mesma fórmula, acha a área da seção de 10,8864 milímetros quadrados, o momento de inércia mínimo de 171,5638 milímetros a quarta, e a gente vai calcular o lambda novamente. Aí a gente vai calcular usando a fórmula, né, de comprimento sobre a raiz quadrada do momento de inércia mínimo sobre a área da seção, e a gente achou um valor de 36,07. Aí ficou bom porque tipo, ela como foi abaixo de 40, então quer dizer que essa nossa barra nem esbelta que vai facilitar bastante os nossos cálculos. Então aqui nesse caso, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a tensão da barra, como a barra é curta, a gente vai falar que a tensão que ela está sofrendo é de 5,72 MPa, a máxima. Aí agora a gente vai achar a tensão atuante na barra. A atuante vai ser o esforço normal dividido pela área da seção, que foi de 4,58 essa conta. Então, a atuante está abaixo da tensão máxima que ela suporta. Então, essa barra vai estar sujeita a uma tensão inferior à admissível e logo o L arbitrado pode ser utilizado. Então, aqui nesse caso ele ainda ficou um pouco abaixo. A gente poderia fazer mais uma iteração com 9 milímetros e ver se ele ficaria mais próximo, algo do tipo. Porque o nosso intuito seria chegar com a atuante o mais próximo da admissível possível. Mas o que acontece? Uma coisa também que a gente pode trabalhar é que a gente tem uma ponte inteira para entrar em colapso. Então, não necessariamente essa barra ela tem que chegar próximo. Se uma das barras, a tensão atuante, for próxima admissível, quer dizer que ela vai romper. A gente está planejando que a nossa ponte rompa naquele ponto. Então, assim, às vezes a gente quer trabalhar muito milimetricamente para todas as barras ficarem muito próximas à atuante da admissível. Se em um único ponto isso já acontecer, ela vai romper naquele ponto e a estrutura inteira entra em colapso. Então, a gente pode ficar... não precisa ficar tão metódico nessa questão de ficar repetindo esse processo várias vezes para aproximar todas as barras. Se a gente conseguir que uma barra fique próximo, a gente já está garantindo que a estrutura vai romper naquele ponto.